find myself trying to imagine all kinds of things all the time. And I get a kick out of it, just like a runner gets a kick out of sweating. I get a kick out of thinking about these things. I can't stop. Boas pessoal, sejam bem-vindos ao Cogito. O meu nome é Miguel. E eu sou o Eugénio. E hoje temos um convidado extremamente especial, o Ricardo Cipriano. Portanto, o Ricardo Cipriano é licenciado em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, na qual também frequenta atualmente o mestrado em Física, estando precisamente a terminar uma dissertação com um tema muito parecido ao meu, um tema muito análogo, mas ele depois já explicará um bocadinho melhor, se der tempo, claro. Para além disso, nos seus tempos livres gosta de jogar videojogos e também de programar. Bem, como é que vocês se sentem? Como é que te estás a sentir por estar aqui no nosso podcast? Isto é muita pressão. É muito mais giro só estar a ver do que estar realmente aqui a falar a câmara. Até porque é a primeira vez que tu estás, enfim, numa situação destas. Acho que não tenho nenhum vídeo assim online em que esteja eu a falar ou sequer com a minha imagem. Já apareci, mas muito poucas instâncias. Era aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho behind the scenes. Que é, quem não está habituado a estar neste tipo de situações é mesmo muito difícil. Se até para nós já tinha sido difícil na altura, e pessoalmente para mim, e só tinha áudio, agora ter também componente vídeo tudo ao mesmo tempo ainda pior. E é aquela sensação tipo... Principalmente a começar, às vezes, os episódios é um bocado awkward. Nós agora já não sentimos muito isso, né? Mas tipo, as pessoas vêm para aqui de certeza que... Isto é muito mais fácil antes de termos começado o episódio. Estávamos a falar super bem, eu agora não... Isto... é bem não, mas é normal. Isso depois passa. Aquilo deixa... Nem é uma câmera, nem é nada de jeito. Sim, aquilo não é nada. Aquilo é só o André. O André está ali mais uma vez. E pronto, mais uma vez agradecer à Junta de Freguesia de Carnido, não é? Estamos aqui mais uma vez nos espaços 3G, pronto, que nos foram facultados, portanto, props. E, Ricardo, temos aqui alguns bullet points, eu não sei se tens por onde começar ou se queres tu começar por algum sítio específico. É assim, nós não precisamos começar necessariamente por isso, podemos falar de qualquer outra coisa. Isto tu puseste aqui, são só coisas que te interessam? Não foi bem coisas que me interessam, isto foi um bocado só conveniente. Porque eu estou a fazer, pronto, como o Miguel disse, eu estou a escrever agora a minha tese. E isto vai um pouco num tópico que motiva a minha tese. Ou seja, eu estou a fazer uma teoria de gravidade modificada em que a grande motivação para escolhermos a minha teoria, em comparação se calhar com a do Miguel, é mesmo precisamente através de como é que se origina o universo. Ou seja, em vez de existir um Big Bang, existe um outro tipo de cosmologia, que chama-se Bouncing Cosmology, que tenta, entre aspas, resolver alguns dos problemas que a teoria do Big Bang tem. E pronto, já que eu estava a escrever sobre isto, eu pensei, bem, como também foi uma coisa relativamente à última da hora, por que não falar um bocadinho sobre isto? E mencionar isto, não precisa ser só sobre isto, mas sim. Até eu agora estava aqui a pensar, eu acho que por acaso já mencionei alguns num dos episódios anteriores a Bouncing Cosmology. Eu não me lembro qual deles é que foi, provavelmente até foi no da minha tese, só assim por alto, de modelos cosmológicos alternativos. Mas eu tenho quase a certeza que já tinha falado assim muito por alto sobre o que era a Bouncing Cosmology. Então, por isso eu achei bastante interessante tu teres colocado como bullet point essas, enfim, approaches, abordagens alternativas. Ias dizer o quê? Não, lá está, a teoria de gravidade modificada, era o que estavas a dizer, no fundo é muito semelhante. Mas tu estás a fazer outra teoria. É uma outra teoria só. Sim. A approach é super semelhante, é simplesmente outra teoria, com outras implicações cosmológicas, mas ao fim de contas são só contas diferentes. Mas se a tua teoria estiver certa, a dele está errada? Entre aspas, ou seja, nós conseguiríamos, se calhar, ver qual é que está mais correta. Eventualmente, nenhuma das nossas teorias há de ser uma teoria correta, atenção, mas há de ser, uma de nós, se calhar, ter mais correta consoante estas implicações cosmológicas. Se calhar não conseguimos discerni-las com o nosso conhecimento agora, nem durante bastante tempo, mas irá haver certos pontos em que elas vão diferir nas observações que nós temos. Sim. Eu acho que
Eu acho que honestamente apenas o tempo dirá. Porque entretanto nós temos estado... Nós, enfim, quando eu falo nós é a comunidade científica, em especial o pessoal da instrumentação, tem tido um grande esforço no fabrico, né, de novas missões espaciais. Ainda neste ano foi lançado o telescópio Euclide, que, enfim, é uma missão espacial que nos vai permitir dissecar, eu diria dissecar o universo a distâncias cosmológicas às quais até agora não temos tido acesso. Ok? E porquê é que isso é mega vantajoso? E isso é mega vantajoso porque com essas observações nós vamos conseguir obter mais dados. E com mais dados conseguimos falsificar mais facilmente as nossas teorias. Portanto, a teoria do Ricardo como a minha teoria. Claro que nós dizemos a minha e a dele e etc. Mas pronto, estas teorias não foram formuladas por nós próprios. São teorias alternativas à de Einstein que nós encontramos na literatura e que têm sempre algumas aplicações específicas. Ok? Lá está, no meu caso, para a minha tese foi a criação de partículas ou de matéria através da gravidade, não é? O Ricardo também está a fazer o mesmo, mas ainda outras coisas que ele há de explicar um bocadinho melhor. Mas isto tudo para dizer que é precisamente com mais dados que nós vamos conseguir falsificar mais facilmente as nossas teorias. Ok? E claro, como o Ricardo disse, eu concordo que pronto, existe literalmente um mar gigantesco de teorias de gravidade modificadas e honestamente sabe-se lá quantas é que existem. Na verdade existem mesmo muitas. E existe também muita degenerescência entre algumas, na medida em que, por exemplo, 2, 3 teorias basicamente são a mesma coisa, mas vestidas de forma diferente. Estás a ver? Ok. Portanto, também existe um bocado essa dificuldade em escolher que teoria que é melhor do que a outra, sendo que produzem observações ou comportamentos cosmológicos que são iguais, basicamente. Estás a ver? Então aí também entra um bocadinho mais uma discussão não tão científica, mas filosófica acerca da própria natureza fundamental da teoria. Mas pronto. Sim. É como o Miguel estava a dizer. Nós precisamos mesmo de novos instrumentos para conseguir ter mais restrições sobre estes modelos. Neste momento, o que acontece muito na comunidade é terem imensas teorias muito parecidas em que estamos só a tentar qualquer coisa para ver o que é que se aproxima ligeiramente mais do que aquilo que nós estamos a observar. E então acaba por haver muita degenerescência, como o Miguel estava a dizer, porque já prevê, entre aspas, ou já conseguem descrever certos fenómenos que nós vemos, mas não temos dados sobre as outras coisas, então não sabemos muito bem para onde nos virar. É só uma maneira mais... Sim. Eu diria que, atualmente, o modelo Lambda-CDM, que é o modelo standard da cosmologia, pronto, faz um ótimo trabalho na descrição observacional dos observáveis, não é? Portanto, das quantidades físicas que nós conseguimos observar através dos nossos instrumentos. Aqui a grande diferença é que com o Euclide, que foi lançado este ano e que nos vai produzir dados, olha, por acaso, se não me engano, vai começar a lançar os primeiros dados a partir agora de novembro, não tenho a certeza, mas acho que sim. E depois, mais à frente, na década de 30, portanto, com o LISA, com o Einstein Telescope, portanto, outras experiências que também nos vão auxiliar. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença. Porque, lá está, com as nossas observações nós temos tão poucos dados que eu diria que existem muitas teorias que satisfazem as observações. Mas a partir do momento em que nós temos, ou vamos começar a produzir mais dados, aí é que se vai tornar relevante comparar a teoria com as observações. Isso. Vai haver uma grande exclusão de muitas teorias que já foram feitas e desenvolvidas com este tipo de dados. E é um bocado assim, pronto, infelizmente é muito, ou felizmente, não sei, é muito mais fácil desenvolver uma teoria do que arranjar os dados para constrangir a teoria, por isso. Sim. Vai acontecer sempre um bocado, períodos em que acontece muito este tipo de coisa. Teorias toda a gente tem, está sempre toda a gente cheia de teorias. É isso. Isto adequou-se mais ou menos, então, boa, ótimo. Sim. Exato. Ok, mas então a índole
da tua investigação é igual à dele? Ou seja, vocês estão mesmo só literalmente a analisar teorias diferentes, mas a fazer a mesma coisa? Sim e não. Ou seja, nós recentemente publicámos um paper em que sim, foi efetivamente a parte muito semelhante, ou seja, só a única diferença acaba por ser só mesmo a teoria, mas para a parte do que eu estou a fazer na tese, já eu vou explorar mais as consequências da minha teoria, enquanto o Miguel fez mais uma descrição mais teórica da parte da termodinâmica, ou seja, eu não me estou a focar tanto nisso, porque já foi uma coisa que o Miguel fez, eu agora estou a explorar a teoria em si, e pronto, que é relativamente mais recente e tem algumas coisas que apela mais à teoria, então quis explorar um bocadinho mais isso, que acho que o Miguel não fez tanto. Sim, eu acho que as principais diferenças foram, enquanto que, como o Ricardo disse, lá está, a tal descrição da criação de matéria assenta-se na termodinâmica generalizada dos sistemas abertos, e foi algo que eu explorei um bocadinho mais em detalhe na minha tese em relação ao Ricardo. Também acabei por dar um build-up matemático, se calhar um bocadinho mais robusto e tal. Não me foquei em contrapartida tanto na própria teoria que utilizei, ou seja, eu falei tipo que tinha sido explorada na literatura esta teoria, blá blá blá, disse assim uma coisa ou outra que tinha acontecido, mas digamos não fiz um levantamento das coisas ou das consequências que a teoria que utilizei teve na literatura. Tipo, eu isso não fiz porque não era algo que me interessava, não ia propriamente ao objetivo da minha tese, enquanto que o objetivo do Ricardo quiçá é um bocadinho diferente, é tipo, não só fazer aquilo que eu fiz, pronto, tirando ali umas pequenas diferenças, como a parte da matemática e da termodinâmica, que acabava por já estar feita na minha, mas fazer, digamos, um levantamento muito sólido da literatura em relação à teoria dele. Portanto, eu diria que o Ricardo, em Portugal, de certeza, é o gajo que domina mais a teoria que ele está a utilizar. Tenho quase a certeza. Não sei, isso não sei. Se calhar é uma afirmação demasiado... Se calhar é demasiado, mas... Ele faz demasiado ambiciosa. malabarismo mas... com a teoria e está confortável com isso. Mas, ok, certo. O que eu ia perguntar a seguir era, pronto, para pessoas leigas como eu e o André. Eu não digo as pessoas que estão a ouvir, porque nós temos algumas pessoas que ouvem isto e que até percebem bastante do que vocês estão a dizer, porque são pessoas que vocês se calhar até conhecem e que são vossos colegas ou amigos e assim. Mas nós se calhar já falámos sobre isto na altura em que tu falaste sobre a tua tese, mas implicações que a vossa investigação pode ter em termos mais mainstream, vá, o que é que coisas que nós podemos ver. Exato, que progresso assim de forma leiga é que pode existir, tipo, para a física ou para o conhecimento do universo ou da forma como o universo funciona, ou assim, se há algum. Eu vou responder em primeiro lugar porque, tanto quanto sei, eu acho que a teoria do Ricardo abre mais portas do que a minha, ok? Uma coisa em comum entre a teoria que eu utilizei e a que o Ricardo está a utilizar na tese é que permite haver a tal criação de matéria a partir da gravidade. Ou seja, o próprio campo gravítico dos corpos não é gerar matéria. Ok? E isso é bastante interessante porque realmente não é algo que acontece no modelo standard da cosmologia. No modelo standard da cosmologia isso não acontece de todo. Isso foi o que falámos no episódio da minha tese, exatamente. Portanto, na teoria do Ricardo isto literalmente acontece. Depois, eu acho que agora vou-te passar a palavra porque tem precisamente a ver com o tal Big Bang, não é? Sim, ou seja, a contrapartida na minha teoria, se calhar existe algumas coisas, pronto, para a generalidade das pessoas pode ser mais interessante, que é precisamente isto que o Miguel está a dizer. Por algum acaso, se a minha teoria se provar estar mais correta do que a do Miguel, mais correta porque correta não está, sou mais correta do que a do Miguel, o que significa que muito possivelmente o nosso universo não originou de um ponto singular sendo o Big Bang, ou seja, é um bocado mascarar o problema, mas
em vez de nós termos tipo um universo em que originou de um ponto super denso a uma X altura do universo, o universo essencialmente sempre existiu. E tem períodos em que expande, contrai e... É só um bocado mascarar o problema, mas do ponto de vista... Não é mascarar o... Desculpa. Não, diz. Não é mascarar o problema de todo. Isso até tem a ver com um outro episódio que nós provavelmente, tipo... Pronto. Primeiro nós precisamos de ver aqueles vídeos que estamos para ver algo... Eu não sei se tu já viste. Não vi. Mas eu tenho quase a certeza que muitos físicos vão falar precisamente nestes modelos. Isto só para contextualizar, eu não sei se o Miguel já falou contigo sobre isto, que é... Falei por alto, eu disse que falando no Big Bang e na Bouncing Cosmology que ia de certeza despoltar o tal Deus e o infinito. Exato. Nós temos um episódio que já está ali tipo, na lista há imenso tempo e que vai sempre passando para baixo e tal, porque para nós fazermos esse episódio existem uns vídeos tipo... acho que são 2 vídeos de 1 hora e tal, que é basicamente físicos e matemáticos a contestar o Kalam, que é um argumento cosmológico para a existência de Deus, que diz que o argumento é basicamente que tudo o que tem um início tem uma causa, o universo teve um início, então o universo tem uma causa. O leap of faith que eles depois fazem é tipo, e essa causa é Deus. Estás a ver? Sim. Ou seja, pronto. Mas este é o argumento. E no vídeo aparecem vários físicos e matemáticos a contestar a ideia de que o universo teve um início. Porque o defensor do Kalam, o defensor mais conhecido do Kalam, que é o William Lane Craig, ele é contra a ideia de infinito. Uhum. Sim. Ou seja, não conceptualmente, mas o argumento é que o infinito não existe como coisa concreta no universo. Portanto, o universo tem de ter tido um começo. E a contestação dos físicos e dos matemáticos é tipo, não, o infinito pode de facto existir como algo concreto no universo, nomeadamente, falando até especificamente da criação do universo, entre aspas, não existiu, sempre existiu, tipo, para trás e tipo, para a frente. Sim. Epá, e isso é... Sim. Mas por isso é que eu estava a dizer precisamente que isso é um bocado mascarar o problema, porque se sempre existiu e acaba por haver sempre uma altura em que tu ficas, ok, a menos que exista algum ser divino que seja parte desta sempre existência, tu tens que ter sempre uma insurgência de algo. Ou seja, a menos que seja algo que transcende a maneira como percebemos, realizamos a nossa realidade, se isto faz sentido, tem que existir um ponto de partida em alguma coisa. Ou seja, dizer que algo sempre... Why? Não, mas essa que é sempre... Eu acho que isso é só tipo uma intuição. Isso é só uma intuição. Isso é só uma intuição porque nós vivemos tipo num nexo de causalidade bué específico, estás a ver? Mas é precisamente isso. Tu irias quebrar a causalidade. Ou seja, sempre algo existir tem que quebrar a causalidade das coisas. Mas tudo... Há sempre uma coisa que quebra a causalidade, mesmo que seja Deus. Porque se tudo foi criado por alguma coisa, até que foi o universo, até que quem criou o universo foi Deus, tu já estás a quebrar a causalidade em Deus. Isso quebra sempre de algum lado. Não, mas eu por acaso acho que no caso do infinito não se quebra a causalidade. Eu acho que isto é resolvido. Eu por acaso agora não me recordo do conjunto matemático em específico, mas existe um conjunto matemático específico que foi criado precisamente no século XX, que tem a ver com a forma como nós lidamos com os infinitos. Como vocês deverão saber, para mim é bastante intuitivo, por acaso, mesmo falando de infinitos, para mim é bastante intuitivo, existem infinitos que são maiores do que outros. Aqui a questão é, tipo, tu tecnicamente podes salvar a causalidade, e isto só sou eu a pensar bem fora da caixa, mas tecnicamente poder-se-ia salvar a causalidade dizendo que, ok, o universo é tipo de tempo infinito, estás a perceber? Mas uma entidade divina poderia ser tipo de um infinito ainda maior. Percebes? Que antecedia
esse infinito. Eu não sei se me estou a fazer entender, mas existe um paradoxo, não é? Que é o do Hotel de Hilbert, vocês já devem conhecer, que cai precisamente num conceito assim mais ou menos parecido, não? Eu só não acho que isso continua, que tu continuas sempre a quebrar a causalidade com a essência de Deus. Ou seja, tu ainda assim tu consegues justificar a causalidade do universo, mas não a causalidade de Deus, como é que ele apareceu. Exato. Vais sempre buscar... Mas a questão, mas eu acho que isso não é o point, tipo, porque Deus, tu não precisa, eu acho que, bem, supostamente de acordo com o meu entendimento, tipo, não se precisa muito explicar de onde é que Deus surgiu, porque Deus é que acaba por fazer com que as outras pessoas... Sim, bro, mas nós estamos a fazer nós estamos, tipo, overanalyzing desta coisa, não é? Tipo, é óbvio que, para a generalidade das pessoas, não precisas de explicação de onde é que veio Deus, nada disso, mas nós... Aqui a questão se toma por garantido. Mas aqui a questão é, nós como estamos a tentar genuinamente perceber tipo, como é que isto faz sentido ou não, e eu não estou a dizer que não é legítimo uma pessoa não fazer isto. Sim. Nós é que estamos aqui tipo, a esmiuçar. Já percebi, desculpa. E estás a substituir o universo com Deus. Podes dizer isso em relação ao universo. O universo cria coisas e o universo simplesmente existe desde sempre. Sim, mas lá está. E há pessoas que precisamente atribuem o papel de Deus ao próprio universo. Mas é precisamente isso. Ou seja, se tu consideras que Deus, entre aspas, é um universo, algo nestas linhas, acabas por sempre cair na mesma coisa. Por isso é que eu estava a dizer que acaba por sempre mascarar um bocadinho o problema. Enquanto no Big Bang tu precisas de alguma coisa para começar o Big Bang, se tiveres um espaço-tempo que sempre existiu, precisas de alguma coisa, essencialmente, que, em termos causais, que origina este espaço-tempo. Mas eu não percebo porque... É isso é que eu não consigo entender essa lógica, sendo que se é infinito, tipo, se é infinito, tu consegues só literalmente andar para trás para sempre. Portanto, cada coisa que tu pegues no universo, tu dizes sempre, ok, isto tem uma causa, isto tem uma causa, isto tem uma causa, isto tem uma causa. Tudo tem uma causa. A questão é que não há uma causa primeira. Estás a ver? Tu não estás a quebrar a causa. Eu não acho que necessariamente quebre causalidade nenhuma. É uma causalidade infinita. É bastante consistente. Até é bastante tipo... É mais consistente que o Big Bang. Sim, lá está. E daí a teoria que eu estou a trabalhar agora apela-me à comunidade científica agora muito precisamente por causa disso. Ou seja, se tiveres sempre um espaço-tempo que sempre existiu, tu perdes logo... O grande problema com o Big Bang é as condições iniciais do Big Bang para originar tudo aquilo que nós conhecemos. E então, neste contexto, tu não precisas disso. Tu tens só períodos em que acontecem contração e expansão do universo. Então está tudo fine. Tu quando dizes isso do contração e expansão, eu lembro-me... Eles falam especificamente sobre isso no vídeo também, se não me engano. Sim. Mas eu já vi aquele vídeo há tanto tempo. Tipo, nós precisamos de ver outra vez para conseguirmos... Tipo, teria sido bem útil. Sim. Não, mas é um top... Mas estás a ver, mesmo só com pequenos bullet points, ou com um número pequeno de bullet points, nós já estamos aqui a falar de muitas coisas. Mas achavas que haver poucos bullet que isso era um problema? Eu não sabia. O Miguel disse isto ontem. Ontem sim, a culpa foi minha. Precisamos de bullet points para o Notion. E eu não é. Sim, era precisamos para nos orientarmos mais facilmente. Mas às vezes nós chegamos aqui e não temos nada. Não, o Miguel mostrou, vocês às vezes não têm nada. Eu só não sabia que eu tinha que fazer isso, estás a ver? Foi tipo, ok. Sim. Por isso eu mandei tipo umas coisas, geralmente... Pois, aqui a falha foi minha. Eu queria só dizer duas coisas relativamente à Bouncing Cosmology. Sim, a Bouncing Cosmology oferece-nos uma alternativa bastante engraçada, eu diria bastante engraçada, em comparação com o modelo do Hot Big Bang, portanto, da tal singularidade, como o Ricardo estava a dizer, portanto, um ponto no espaço-tempo em que as quantidades ou as grandezas físicas são tão grandes que nós não temos leis da física para averiguar o que é que se está ali a passar. Estás a ver? Naquele ponto ou naquela região primordial não há forma de nós, através das nossas leis físicas, conseguirmos descrever o que é que se está ali a passar. Ao mesmo tempo, eu diria que há dois problemas com a Bouncing Cosmology. Uma é teórica, sem dúvida, e a outra é observacional.
Eu posso estar a tirar isto não sei de onde, mas... Até porque eu não sou um expert da parte experimental, vocês já me devem conhecer bem o suficiente para inferir isso, mas tipo, eu não sei até que ponto é que nós conseguimos literalmente ver para lá do Big Bang. Se já ver até ao Big Bang através dos nossos instrumentos já é extremamente difícil, e aliás, só a partir dos próximos 10 anos é que nós vamos conseguir chegar muito, muito perto do Big Bang, quanto mais tipo, ir ainda mais além. Portanto, eu diria que existe uma limitação clara dos instrumentos científicos para observar o que é que se está ali a passar. Esse é o meu primeiro ponto. Portanto, vai chegar a uma altura em que nós vamos conseguir olhar o suficientemente para trás, mas nós não vamos conseguir discernir, ok, isto começou num ponto, ou então tipo, há algo mais para trás. Porque, como é que tu consegues olhar com os nossos instrumentos tipo, mais para trás do Big Bang? Tipo, eu diria que isso é claramente uma limitação. Claro que do ponto de vista abstrato, conceptual, do mundo das ideias, é algo fixe. Resolve, lá está, alguns problemas e tal. É conveniente. É precisamente, acho que é a melhor palavra. É conveniente. Mas depois existe ainda outro problema que não o observacional. Na minha opinião, que é... isto está muito bem estudado na literatura. É que um universo em contração não faz sentido de acordo com a termodinâmica que nós conhecemos. Sim. Lá está. Pronto. Para ele entrar em contração, teria que haver ali alguma coisa que acontecia misteriosamente again. Mas pronto. Eu diria que, para além disso, existe também a questão toda da entropia. Nós sabemos que, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, a entropia do universo está sempre a aumentar. Porquê? Porque está em expansão. O link entre a cosmologia e a termodinâmica é esta. A entropia só aumenta porque está a haver expansão do universo. Em poucas palavras é isto que acontece. Mas se há uma contração, significa que a entropia, em vez de aumentar, vai diminuir. Ok? E então há pessoal que argumenta que isso não faz sentido. Sim, as mas duas isso coisas pode são ser... incompatíveis. Isso eu mandar um bitite sem conhecimento nenhum, mas... Isso pode ser só... Ignorância nossa. Não. Mais ou menos. Ou seja, não é que a segunda lei da termodinâmica esteja errada, é que ela... Lá está. Ela é aplicável num universo em expansão e como o universo sempre teve em expansão, desde que nós temos conhecimento, é normal que ela tenha-se aplicado em toda e qualquer instância até agora. Certo? Porque a segunda lei da termodinâmica não é uma teoria... Que eu saiba, nem sequer é uma teoria tipo... não é uma formulação teórica das coisas, é algo que se tem a ver... Exato, é uma observação, certo? É uma... Mas tu nunca consegues desligar uma coisa da outra. Tipo, normalmente as leis físicas são modelos teóricos, não é que são sustentadas nas observações. Sim, mas existem teorias que... Por exemplo, a teoria... Não existe uma diferença fundamental entre, por exemplo, a teoria da gravidade ou as leis de Newton, por exemplo, e a segunda lei e as leis da termodinâmica, nomeadamente a segunda lei da termodinâmica. Eu diria que não. Sim, acaba por ser muito semelhante nesse ponto. Ou seja, existe sempre uma formulação teórica, mas sem... Pronto, a parte experimental também... Mas o que eu achava era que a indução ou matemática feita nas teorias, por exemplo, de gravidade e mesmo as teorias de Einstein são diferentes fundamentalmente da indução matemática que é feita. Porque parece que tudo na termodinâmica tem a ver com a tal questão da randomness e um bocado... Sei lá, eu sempre pensei que fosse diferente. Porque a segunda lei da termodinâmica é muito mais intuitivo. É uma coisa que faz sentido com a... Eu não acho que seja mais intuitivo. A segunda lei da termodinâmica nem sequer é algo que tu consigas observar. Tipo, a gravidade é... Sim. Mais ou menos, a partir do momento em que nós temos um bloco de gelo e o bloco de gelo derrete espontaneamente. Sim, mas a pessoa não olha para aquilo tipo... Yeah. Ou seja, tipo, a teoria da gravidade é intuitiva para as pessoas. É tipo, eu sei que isto faz isto por causa da gravidade. Naquele caso é tipo... Sim. Lá está. Eu acho que é simplesmente...
porque é mais fácil perceber como é que, ok, o Newton vai medir a gravidade. Pronto, é só mandar uma coisa, mas acaba por ser o mesmo nível, entre aspas, de medições que têm que se fazer para chegar a este tipo de teoria. Eu por acaso eu percebo o que vocês estão a dizer. É muito mais implícita do que é a teoria de Newton da gravidade, mas ainda assim... Eu por acaso até discordo de vocês. Eu só acho que... Olha, não te afastes muito. Desculpem. Eu acho que torna-se mais fácil nós entendermos de forma intuitiva os fenómenos gravíticos, porque desde crianças que nós somos habituados a levar com leis de Newton... Ei, eu pensava que tu ias dizer a levar com boladas, ou tipo a cair, a levar com o chão com zoom. Sim, é a mesma coisa, só isso é também, contas. Isso também é verdade. A gravidade é a interação fundamental que nós experienciamos mais no nosso dia-a-dia, isso sem dúvida. Mas eu acho que, do ponto de vista abstrato, nós conseguimos reter muito mais informação, lá está, perceber na nossa cabeça de forma intuitiva como é que funciona a gravidade do que a entropia, simplesmente porque nós temos muito mais contacto com a gravidade, mesmo no dia-a-dia, como também na matéria escolar. Mas para mim é mega intuitivo o aumento da entropia. Porquê? Porque a entropia literalmente é definida, ok? Como, eu vou simplificar isto demasiado, o Ricardo não faça os olhos, mas a entropia é literalmente o número de microestados. Ou seja, o número de configurações que um determinado sistema pode admitir. Ok? Agora nós temos que pensar, por exemplo, um cubo de gelo. Quais é que são os arranjos possíveis entre as moléculas, enfim, que constituem ali o gelo, não é? H2O. Que vocês têm? Poucos. São poucos, exatamente. No entanto, quando nós já temos um líquido, os arranjos são muito mais, as combinações são muito maiores. Ok? Portanto, existe um aumento de entropia porque precisamente o número de microestados é superior. É só isso. Eu acho que nada na cena da entropia é intuitivo para mim. Nada. É tipo, a entropia para mim é uma coisa tão esotérica. Tipo, não sei explicar. A entropia... Lá está. Aliás, eu até lembro-me de dizer-te isto uma vez. Eu não sei se foi no podcast ou se foi quando estávamos a falar offline, vá. A segunda lei da termodinâmica para mim sempre foi tipo... Mas é mesmo assim... É tipo... a entropia aumenta sempre. Mas tipo, why? É tipo, porquê? Tipo, não, é essa a distinção que eu estou a tentar fazer, tá a ver? É porque, no caso das leis da gravidade, por exemplo, para simplificar, pegando nas do Newton, é tipo, ok, aquilo está uma descrição matemática de uma coisa que acontece e nós temos tipo uma explicação... Nós podemos não ter uma explicação de tipo... do porquê daquilo acontecer, do porquê de corpos se atraírem, estás a ver? Mas parece que é tipo... Mas o gênio vai cair no mesmo. Se tu escavares a fundo, tu vais cair exatamente na mesma coisa. Eu acho que vais chegar a um ponto... Porque tu estavas a dizer, porque é que a entropia aumenta sempre, estás a ver? Porque é que aumenta? Nós, tipo, fundamentalmente não sabemos. Porque é que os corpos se atraem, fundamentalmente? Porque existe uma propriedade que é a massa que faz com que... mas tipo, porquê que isso acontece? Okay. Tu vais chegar a um ponto em que eu acho que essa pergunta vai sempre acontecer, independentemente das leis ou da área da física que estivermos a analisar. Isto tudo era porquê? Isto tudo era porque eu estava a dizer que... Eu acho que o Ricardo ia dizer qualquer coisa. Não faz mal. Eu só ia dizer que eu concordo. É muito mais simples tentarmos visualizar a gravidade ainda assim. Eu acho que tens um bocado o bias porque trabalhámos muito com isto durante o nosso possível. Curso. É só isso. É possível. Imagina o Miguel 12º... Se calhar 12º não, mas... 12º já era Giga Brain, Giga Chat da física. Secundário. Tipo, é muito mais acessível tu explicares ao Miguel do secundário o que é que as leis da gravidade são do que a entropia, porque é um conceito que fundamentalmente tem muito mais caveat do que a gravidade é. Mas a questão é, eu estou a compreender o vosso ponto de vista, eu só acho é que isso também acontece em parte porque nós levamos muito com a gravidade no dia-a-dia e na escola também, meu. Mais ou menos. Nós começámos a dar em que ano? 7º ano, para aí? As leis de Newton? Imagina então que não era a gravidade. Imagina que tu estavas a falar, sei lá, de mecânica de fluidos. Uma coisa assim do género. Tu não precisavas
Pronto, é muito mais raro alguém ter ouvido falar de mecânica de fluidos enquanto está no secundário, mas tu muito mais facilmente explicas os conceitos de mecânica de fluidos a alguém que não saiba nada do que conceitos de termodinâmica. De entropia. Então se calhar sou que estou a ser biased. É simplesmente... Olha, lá é está. daquelas perguntas que podemos fazer no Insta. Sim, olha, pronto. Pergunta num... Estava o Miguel a ser vamos biased, sim ou tentar- não? sim. Não, mas aqui vamos tentar formular uma questão, tipo, para pormos já agora e depois podemos pôr no Insta e tudo. Aqui, no fundo, a questão é se a afirmação que corpos com massa se atraem e, portanto, a gravidade existe, é mais ou menos intuitivo do que dizer que a entropia do universo tende a aumentar. Isto é uma boa pergunta? O Miguel é que tem que dizer. Acho que sim. Aqui a questão é tipo, eu tenho a certeza que eu ao dizer a entropia do universo tende a aumentar, as pessoas vão perguntar o que é entropia? Onde é que ela está? Tipo, demonstra-me a entropia. Tens aqui um gelo a derreter e as pessoas tipo, cool. Estás a perceber? Eu acho Nós que percebemos o que é que está a acontecer tipo, em termos físicos, mas as pessoas vão ficar tipo... Sim, lá está. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que definir é que a entropia é nada mais, nada menos do que a medição ou uma estimativa do número de configurações que um determinado sistema pode admitir. Portanto, o número de formas que eu tenho para montar aquele sistema. É mesmo só isso. E daí aquela associação à desordem. Portanto, quanto maior é a entropia, maior é a desordem, porque tu tens mais possibilidades de manipular o sistema, ok? De tocar aquela Mas, por molécula exemplo, com esta. isso com para nós esta. faz sentido. Tu há bocado disseste, imagina um cubo de gelo, quantas configurações é que aquilo tem comparativamente às configurações daquilo que está no estado líquido. E eu Exatamente. disse que no estado sólido tem menos configurações. Porque é mega intuitivo, certo? Faz sentido. É mega intuitivo para nós. Porque de certeza que... Tu achas que isto é assim tão intuitivo? É um bocado... Por exemplo, tu achas que esta afirmação, assim, tipo, just in general, que aquilo como é um cubo tem menos possibilidades de configurações do que água? O que é que nós queremos dizer com configurações, sequer? Mais ou menos. Eu acho que entende-se, por exemplo, teoria da Terra plana. É um bocado estranho nós observarmos as coisas, por exemplo, no espaço e costumam ser redondas. Porque... pela gravidade. Arredondadas, normalmente. Ok. E eu não sei se tem a ver por aí, é que eu se calhar possa ser mais intuitivo alguma coisa num certo formato ter mais possibilidade de configurações. Mas estás a ver, ele, por exemplo, ele utilizou a palavra formato, quando na realidade não tem absolutamente nada a ver com o formato. Pois estás a ver? não. Sim. Mas percebeu-se nitidamente. Não, Percebeu-se bem, percebeu-se o que tu sim. disseste, mas... Pode Sim, ser sim. intuitivo pelos motivos errados, é o que eu quero dizer. Ok. Uau, isso é uma boa... É uma boa... Mas lá está, é tipo... Enquanto Eu gosto bem dos comentários dele. Desculpa. Mas pronto, existem muito mais passinhos para explicar coisas de termodinâmica do que existem para a parte da gravidade, e daí ser mais simples nesse aspecto. Mas tipo, anyway, eu estava a utilizar, estávamos a falar sobre isto porquê? Porque eu ia dizer que... Nós estávamos a falar por causa da contração. Exato, ou seja, a possibilidade... O que eu tinha pensado, o que eu pensei também a meio desta conversa é, tal como a certo ponto nós começámos a investigar teoria quântica, em que as leis da física não se aplicam da mesma forma, não faz sentido que se ponha a hipótese também de que, ok, mesmo a nível macro, as coisas funcionam desta forma enquanto estamos em expansão, e, tendo em conta que sempre estivemos em expansão, isto foi sempre o que nós observamos, no entanto, quando está em contração, as leis da física em termos macro, começam a comportar-se de maneira diferente. Daí a segunda lei da termodinâmica se calhar já não se aplicar, ou aplicar-se de uma forma diferente. Daí se calhar a gravidade tipo, começar a estar modificada. Estás a perceber? Ou seja, Sim, eu acho que... Ou seja, eu acho que existe sempre essa possibilidade, mas é cair um bocado naquilo que é a navalha de Occam.
Tipo, quantas coisas é que tu tens que supor, lá está, para que isso efetivamente aconteça? Ou seja, se nós somos guiados sempre pelas observações e pela evidência, é muito mais fácil admitir que que a segunda lei da termodinâmica implica necessariamente que a entropia aumente do que por algum motivo agora o universo mudar todo o seu comportamento até agora. Eu acho que é mais... Mas eu não percebo de todo essa tua lógica, tendo em conta que nas teorias quânticas é exatamente isso que acontece. Chegas ali a um momento em que tipo, tudo o que tu achas que é, deixa de ser. Não. Portanto, tu tens pelo menos um exemplo fundamental. Nós vivemos num universo em que nós sabemos que isso é uma cena. Ou seja, já há um precedente. Portanto, Sim. Eu não acho de todo uma especulação assim tão grande dizer que tipo, é provável que assumindo que existe a bouncing cosmology, quando aquilo está em contração, provavelmente as leis da física que nós assumimos como garantidas vão ser outra coisa diferente. Sim. Não, elas nem precisam de ser diferentes, a verdade é essa. Pronto, exato. Tipo, e já agora, esta parte do Big Bang que nós não conseguimos propriamente escrever é tipo nos primeiros 10 elevado a menos 32 segundos, uma coisa assim. É super pouco, ok? O que nós não sabemos ou temos uma teoria para é muito pouco. Só aí é que nós precisamos de uma teoria unificada das coisas, das forças do universo. Uhum. A partir daí é tudo mais ou menos conhecido. Ou seja, há uma teoria para... O que significa que esta contração não vai chegar eventualmente a este estado em que as teorias físicas quebram sequer. É só um estado mais comprimido do universo e depois há ali um shift. E depois expande outra vez. Sim. Okay. Deixa-me só tentar defender um bocadinho mais o meu ponto. Eu acho que aqui a diferença é que na mecânica quântica, sim, de facto, as coisas comportam-se de maneira diferente do que aquela que nós estamos à espera, por exemplo, no mundo macroscópico, não é? Portanto, nós começámos porque aqui a grande diferença é a seguinte, é que enquanto na mecânica quântica nós começámos efetivamente a construir experiências e a verificar que existem sistemas que se comportam de maneira muito diferente ou ligeiramente diferente àquela que nós esperaríamos com as nossas leis clássicas, ok? O que eu quero dizer é que, relativamente à parte da contração do universo, nós temos que dar alguns saltos de fé para conseguir explicar isso. Ou seja, no fundo aquilo que eu estou a tentar dizer é que tu tens mais... isto em termos físicos, tipo... Era mais fácil de explicar, mas tu terias mais graus de liberdade adicionais para explicar ou para fundamentar isso. No fundo aquilo que eu quero dizer é... Tu para, teres uma contração... terias que mudar imensas coisas e terias que ainda por cima adicionar ingredientes novos ao conhecimento da física que nós temos do que o contrário. Que simplesmente assumir que a entropia vai aumentar e, por consequência, o universo não pode contrair. Ou seja, a única coisa que eu estou a dizer é que existe a possibilidade. Eu nisso concordo perfeitamente convosco, estás a ver? Tipo, existe sempre a possibilidade do universo contrair precisamente por causa daquilo da bouncing cosmology. Só que para que isso aconteça, tu precisas de assumir muito mais coisas e atendendo à navalha de Occam, o que é que tu fazes? É mais fácil tu assumires poucas coisas do que muitas. E o assumires poucas coisas, neste caso, é simplesmente a segunda lei da termodinâmica é válida sempre, por consequência o universo não pode contrair. É só isso que eu estou a dizer. Estás a ver? Atendendo a este argumento da navalha de Occam, que está sustentada no método científico de forma implícita, a evidência leva-nos a crer que o universo vai se expandir sempre com a segunda lei da termodinâmica. Não gosto de evidências, eu gosto de especular. Mas eu concordo convosco, existe sempre essa possibilidade. Estás a ver? Mas eu só quero acrescentar uma coisa. Eu não tenho a certeza até que ponto é que tu precisas de coisas extra para isso. Por exemplo, na teoria que eu estou a fazer... estou a trabalhar em... Tu não precisas de nada extra para conseguir uma bouncing cosmology. Precisas de adicionar um escalar novo. O t quadrado. Desculpem, ok, sure. Sim, precisas de adicionar um escalar novo. Mas ainda assim acaba por ser uma teoria em que, comparado com aquelas que nós estamos a ver, que muito possivelmente são mais próximas daquilo que será uma descrição completa da interação gravítica,
acaba por ser um bocado QB, mas sim, ou seja, idealmente nós teríamos uma teoria ainda mais simples, mas muito dificilmente será esse o caso. Sim, eu estou a perceber. E o que eu estava a pensar também... Desculpa, olha, consegues coisar aí? Fazer com que ela escorregue? Pois ela estava. Ela está a incomodar. Eu acho que... Não, foi só porque ela Descolou-se. descolou-se um bocadinho. Ok, já está. Já? De certeza? Se calhar vai Sim. Tá bom. Foi só assim. O que eu ia dizer também é, estás a dizer que é preciso assumir muitas coisas. E eu tipo, de certa... Ok, eu de certa- não, eu percebo o que estás a dizer. muitas se calhar passa a reformular mais coisas. Mais coisas. Mais sim, coisas. sim. É mais coisas. Eu acho que tu precisas assumir uma coisa. A única coisa que precisas de assumir é que existem certas ocasiões em que as leis da física a nível macro não se comportam da maneira que nós achamos que ela se comporta de maneira geral. E isso... Só tens de dizer, tipo... Em certas circunstâncias, nomeadamente quando vais para o mundo muito pequeno, estás a ver? As leis da física começam a comportar-se de maneira diferente. É a mesma suposição. Tu, para supores que as leis da física comportam-se de maneira diferente quando o universo está em contração, estás a ver? É a mesma coisa. Eu não vejo a diferença entre uma e outra. Tu estás a assumir uma coisa, que é as leis da física não são sempre consistentes. É a única coisa que se está a assumir. Sim, Mas isso é um certo. grande Mas continua a ser... continua a ser porquê que isso não... Mas é um grande salto, mas já aconteceu. Mas porquê que Há isso um não precedente. acontece? Há um precedente, mas isso não implica necessariamente que isso vai acontecer novamente. Claro que não. Sim. E a questão é, até podes abrir esse precedente, mas porquê que existe? Porquê que efetivamente... Eu não abri precedente nenhum. Desculpa. Vocês Foi agora. Os físicos é que fizeram isso. Sim. Com conversas de... Sim, mas lá está. É preciso sempre, digamos, Foi o plug. ingredientes extra para tu conseguires chegar a isso. Ou seja, pronto. Não, nós concordamos. Então, Eu acho que é a dança da concordância. Yeah, tens que admitir. É possível, mas atendendo às evidências, a mim parece-me que é mais razoável, pronto, Sim. aceitar a segunda lei da termodinâmica. Tu tens essa posição, eu sou da posição... Sim, eu sou da posição especulativa que é tipo, provavelmente, é como eu acho. Não sei. Queres dizer alguma coisa? Eu sou o web bias. O André vai fazer uma pergunta. Já agora especular tem muito mais piada. Sim. Com o universo em contração, que tipo de... Que coisas... Se existe alguma forma de observar ou coisas que podemos assumir tendo em conta aquilo que observamos com o universo em expansão? Para tentar perceber, não sei se isso... Sim. Eu acho que posso percebi tentar... a pergunta, mas, mas o que é que tu respondes? Aqui a questão é tipo... Não estando o universo em... Expansão. Não estando em contração... Sim. Existe maneira de, com ele em expansão, nós observarmos ou tirarmos alguma conclusão acerca de como é que ele seria em contração? E que implicações é que isso pode ter? É isso? Era isso que estavas a perguntar, não é? Não. Eu acho que se eu percebi a pergunta do André é... Imagina, agora... O universo passando de estar a expandir para a contração, de expansão para contração, quais é que seriam as consequências físicas disso? De como é que nós detectaríamos essa passagem de expansão para contração? É isso? Não era isso. Era mesmo de que... o que é que... Daquilo que estudam, o que é que... Há alguma coisa que conseguem assumir do comportamento? Portanto, nós temos as leis da física observadas com o universo em expansão. Sim. E o que é que seria em contração? Mesmo Em termos Por exemplo, o exemplo da entropia é um deles. No caso, uma das suposições que se faz é que provavelmente a segunda lei da termodinâmica teria de haver ali pelo menos alguma adaptação. Mudaria de sinal. Não é? Sim. Mudaria de sinal. Quer dizer, não mudaria de sinal porque já não seria a segunda lei da termodinâmica.
Sim, essa é outra discussão. Ou pode-se dizer que é a segunda lei da termodinâmica, mas com o sinal invertido. Pronto. Não sei. Não, porque então as coisas que observaste antes vais dizer que não aconteceram. Exato, é isso. É É a segunda lei da termodinâmica, asterisco, em expansão. Sim, exatamente. Quando em expansão. Exatamente. É por regimes, é por ramos. Pois. Mas e então qual é que seria o... Pronto, como é que mudarias de ramo? É a Então, fase do universo? Então, mas é isso que estás a dizer. Segundo aquilo que eu entendo da Balsam Cosmology, portanto, um universo, digamos, infinito no seu tempo cosmológico e que vai expandindo, contraindo, etc. Para mim faz sentido. Quando ele está em expansão, ΔS maior do que zero. Quando está a contrair, ΔS menor do que zero. Acho que é só isso. Então aqui Sim, a única mas cena isso- é tipo... Isso não parece ser uma lei sequer já. Porque é só tipo... Pois. Ela aumenta ou diminui. Ou fica igual. É isso. Não. Imagina, Não, porque é para assim. trocar tem que chegar É a um só momento em regime. que está tipo pau, é zero. Mas eu acho que seria uma Pois. coisa de Big Bang, seria uma coisa de milissegundos e já estarias em contração. É uma transição de fase. Sim. E aliás, por acaso, eu não faço ideia disto, mas não sei até que ponto é que nós iríamos verificar isto. Ou seja, como é que nós iríamos experienciar esta transição de fase entre estarmos a expandir e a contrair? Uou! Porque essencialmente isto está a acontecer, pronto, como é que eu ia descrever isto? Nos limites, muitas aspas nisto, nos limites do universo. Então tu só irias ver, aliás, a informação só nos ia chegar desta mudança daqui a demasiado tempo. A não ser que já tenha começado a acontecer há demasiado E tempo. por acaso, tipo, amanhã nós vimos isto a mudar. Pode ser. Pode ter acontecido. Era muito peculiar, mas sure. Amanhã, só porque nós falámos disto. Aí vemos tipo, oh meu Deus! Não, mas imagina o que é que é. Toda. Nós começámos a ver tipo água a transformar-se em gelo espontaneamente. Ok. Porque isso é a lei da termodinâmica a funcionar, a segunda lei da termodinâmica a funcionar ao contrário, né? É assim, mas Pois, exato. pronto, não ia É uma acontecer pizza a isso. descozinhar-se espontaneamente. Sim. Mas se bem que isso não ia acontecer, ok? Não Por vai. isso, simplesmente, ou seja, a lei da termodinâmica não ia inverter, ela simplesmente Não ia estava existir. errada. Então Ok. nada aconteceria, estás a ver? Ok, Mas aquilo que nós assumimos da lei da termodinâmica não iria acontecer porque estaria errado, é isso? Sim, ou seja, nós já descrevemos isto com a segunda lei da termodinâmica. Mas, por alguma razão, a lei em si não iria inverter, se calhar, seria alguma coisa que iria fazer com que o universo começasse a contrair. E nós só íamos ver isto, as outras coisas, eu assumo que continuavam iguais. É análogo à questão toda do Newton e depois Einstein, certo? Ou seja, não é que haja um contrário, ou seja, houve só uma evolução da teoria da gravidade para nós percebermos melhor o que é que realmente estava a acontecer. Sim, Não é? iria Não- ser uma generalização, essencialmente. Ou seja, é só a parte teórica que iria mudar. A fenomenologia, a menos que, pronto, lá está. Podia haver um novo estou a switch, perceber. mas... Ou seja, tu não acreditas que quando se o universo começasse a contrair, que nós não íamos observar nada diferente? Nada. Ok. É menos, lá está, muito peculiarmente que amanhã acontecesse que víssemos alguma evidência disto. Mas o que eu não percebo é porque... E tipo, o que tu estás a fazer também é só uma especulação, não é? Porque assumindo Sim. assumindo que o universo a certo ponto vai contrair, certo? Vamos assumir que a teoria Balsam Cosmology está correta, certo? Porque é que quando começa a contrair, nada muda? Pronto, lá está. Ou seja, terias duas formas de dar approach a isto. Ou seja, imagina, para haver este switch, para começar a contrair, alguma coisa deveria, causalidade, mas alguma coisa deveria acontecer para haver esta mudança. Se fosse, hipoteticamente, um Deus omnipotente que controlasse a segunda lei da termodinâmica, ele podia inverter o sinal. E aí, tudo bem, íamos, muito provavelmente toda a gente ia morrer, mas pronto. Pronto, água e... Mas pronto. Isso seria literalmente God playing dice. Sim, exatamente. Switch! Eu pareço estar um bocado off, mas eu tenho estado a pensar. Sim, eu percebi. Pronto, tipo, se invertesse realmente isso, pá, tudo bem, tu ias ver logo, imediatamente, porque não sei se alguém ia ver qualquer coisa logo a seguir, mas pronto. Mas se de facto for, por exemplo, alguma, não é bem substância, mas algum tipo de matéria no universo que por alguma razão invertia
da expansão acelerada para uma contração, nós não íamos ver nada, tipo, durante muito tempo. Ou seja, pronto, Deus, então nós íamos ver coisas, tipo, a correrem mal. Não Deus, não íamos ver nada. Eu tenho outra pergunta em relação um bocadinho à pergunta que eu tinha feito anteriormente, que é, então, a ideia, a teoria é que com o universo a contrair, não iríamos notar diferenças, por exemplo, na gravidade, da forma como os corpos se atraem. Não. Ok. Não. Mas, por exemplo, a gravidade pode ser uma causa da contração? Ou seja, é a questão toda, imagina, se o universo for como, sei lá, um elástico ou uma coisa assim, que chega a um ponto em que não consegue contrair mais e depois tipo... Ou seja, é literalmente bouncing, estás a ver? Tipo, chega a um ponto em que não contrai o máximo possível e depois tipo... Aliás, expande o máximo possível e depois contrai e depois tipo... Eu diria que não. Eu diria que não, porque das 4 interações fundamentais a gravidade é mais fraca. Portanto, nós sabemos que à partida isso muito provavelmente não iria acontecer. Eu diria que a forma mais fácil, portanto, sem adicionar novos ingredientes à física, de explicar uma bouncing cosmology do ponto de vista de transição de fase entre o universo estar a expandir e depois contrair, era haver uma mudança de sinal naquilo que nós chamamos a constante cosmológica. Sim, okay? Exatamente. A constante cosmológica é aquilo que faz com que o nosso universo se expanda de forma acelerada. Okay? Portanto, para além de estar a expandir, está-se a expandir de forma super acelerada. Okay? Só que lá está, essa constante cosmológica tem um sinal positivo. Portanto, funciona como uma espécie de antigravidade. Ou seja, a gravidade de facto está a fazer com que as coisas colapsem sobre si próprias, portanto, que enfim, haja uma atração entre os corpos, e essa constante cosmológica está a fazer precisamente o oposto, está a fazer precisamente com que as coisas se afastem mais. Estás a ver? Claro, a um nível cosmológico, ok? Portanto, agregados clusters de galáxias. Portanto, mesmo como o Ricardo estava a dizer há bocadinho, nos limites do universo, ok? Que é onde a cosmologia é aplicável. Então... eu diria que se a constante cosmológica passasse a ter um valor negativo, em vez de positivo como atualmente, faria com que as coisas, enfim, para além de nós termos a gravidade, teríamos uma gravidade 2.0 que faria mais facilmente o clustering. E isto iria-se verificar, ou seja, seria mesmo, o paralelismo seria, pronto, se Deus mudasse a segunda lei da termodinâmica, se mudasse também a constante cosmológica, nós isso íamos ver. Sim. É um bocado isso que eu estava a pensar, da ideia de que se os corpos se aproximam e se o universo está a contrair, mais facilmente corpos iriam colidir. Sim, colidir, colapsar mesmo. Sim, e com o colapso do universo todo vais... Lá está, a questão da bouncing cosmology é... Com o clustering e com o colapso todo gravitacional, o que é que tu ias obter? Outra vez um Big Bang. Pois. Mas aqui a questão, o que me está a fazer um bocado de impressão é que vocês estão a assumir sempre que... Eu estou a falar como se eu percebesse alguma coisa disto, mas pronto. É que nos exemplos que vocês estão a dar é tipo, do nada o universo a expandir de forma acelerada e tipo, instantaneamente passa a estar a contrair. Quando na minha cabeça, quando falaram sequer em bouncing cosmology, o que me veio à cabeça foi a ideia de tipo, ok, o universo está a expandir de forma acelerada, mas a aceleração tipo, começa a diminuir. Sim. E às tantas chega a um ponto em que o universo para, mas e está depois... a expandir na mesma. Certo? Tu podes ter uma expansão não acelerada. Não. É tipo, é literalmente para e começa a reverter. Sim, não é tipo, como está agora e depois do nada switch, muda-se o sinal da constante cosmológica e pum, está a colapsar. É tipo, é mesmo como uma bouncing ball, estás a ver? É tipo, está a expandir e depois está a fazer isto. Estás a ver? E já agora, isto é a propriedade que ele está a descrever, é mesmo FRT quadrado, tem esta propriedade, ou seja, é uma coisa inerente da teoria, que isto acontece, não existe nada extra para que isto acontece. Pode, porque é que isto acontece efetivamente, pronto, a nível teórico, é mesmo só, eu não sei se eu já te mostrei o gráfico, mas aquilo só faz tipo assim. Não. A cronologia, tipo, tem mesmo já isto implícito. Não há uma necessidade de acrescentar
Nada mais. Por isso é Ou que de eu acho... mudar. Ou de Estás a ver? mudar Essa questão qualquer coisa. a questão toda do mudar o sinal para aqui e para ali. Mas no caso da termodinâmica tem que haver essa mudança de sinal. Pois, mas aí, por Aí, isso é que eu nesse estava a dizer. Mas como foi a única consequência, coisa- na minha cabeça o que eu estava a pensar era essa mudança de sinal, o asterisco por cima da segunda lei da termodinâmica acontece como consequência daquilo, estás a ver? Sim. E não é algo que faz com que o sinal da segunda lei da termodinâmica mude que origina a contração. Exatamente. É a contração. É a primeira. Pronto. A contração faz com que a lei da termodinâmica mude sinal. Certo. Sim, Ok, é isso. ok. Mas É isso acho outra. que sempre Sim, demos sim, a sim. entender, ok? Ok. Pronto, é literalmente isso. Eu só queria dizer que é só mesmo um reparo, porque embora eu esteja a perceber que a nossa dinâmica entre os quatro está a ser bastante boa, eu só tenho medo que passe uma misconception lá para casa, que é a seguinte: quando nós observamos tudo aquilo à nossa volta, nós estamos a olhar literalmente para o passado, ok? Oh, sim. Portanto, imagina, era aquilo que, portanto, só para reforçar aquilo que o Ricardo estava a dizer, quando nós olhamos lá, enfim, para as galáxias, etc., nós estamos a receber a informação, que é a mesma coisa que dizer luz, de há milhões de anos atrás, Correto. tipicamente, Yeah. ok? Portanto, nós sabemos que para lá o universo se está a expandir necessariamente devido a uma propriedade que é o redshift, o desvio para o vermelho. Okay? É essa propriedade, essa grandeza, enfim, física, que nos infere ou que nos faz inferir que o universo se está a expandir porque as galáxias se estão a afastar cada vez mais. Ok? Se porventura chegasse a um ponto em que, portanto, passados milhões e milhões de anos no futuro, na Terra, e nós fôssemos fazer outra vez as observações, aquilo que nós veríamos era, em vez das galáxias se estarem a afastar e, por consequência, haver desvio para o vermelho, as galáxias iam-se estar a aproximar e a haver o contrário, um desvio para o azul. Ok? Portanto, os espectros das galáxias, portanto, aquilo que constitui, não é, a luz, não é, das galáxias, portanto, as riscas espectrais, características dos elementos que compõem a galáxia, iam-se, digamos, haver uma pequena translação para a zona do azul e não do vermelho, como acontece agora. Sim. Okay? Ok. Portanto, se o universo começar a contrair agora, nós não temos forma de observar. Exato. Nós vamos tipo Só ver... no futuro é que ia dar para ver que tinha começado. Isso. A não ser que exista alguma coisa que esteja a acontecer agora, aqui, que nós não precisemos de olhar lá para o fundo. Estás a ver? Para Olhar perceber- lá para o fundo é a história do universo para trás. Sim, eu sei, mas Tem por que exemplo... acontecer aqui. Exato, se por acaso começar a contrair e por acaso a segunda lei da termodinâmica inverter, isso é algo que é observável agora. Eu diria que começaríamos a ter algumas consequências. Por exemplo, lá está o líquido transformar-se em gelo ou coisas assim, não? Sim, mas Acho pronto, que- isso seria tipo uma coisa super extrema. Seria tipo... Sim. Eu só me estou a lembrar do Tenet, meu. Para essas coisas, as pessoas estão a andar para a frente e certas coisas estão a andar para trás. E, portanto, Então, agora fizeste-me lembrar daquele exemplo que eu já tinha dado num dos episódios, que é o Dying from False Vacuum. Porque sim. existem teorias Yeah. na física de partículas que dizem que nós não estamos num mínimo estável do vácuo do universo, e então aquilo decai e as leis da física mudam todas e nós, tipo, de forma instantânea, podemos literalmente deixar de existir. Yeah. Olha, isso sobre a existência é interessante porque nós, no outro dia, quando estávamos a sair daqui, acho que foi quando estávamos a sair daqui, sim. Estávamos a falar sobre... eu já não me lembro... quais eram? Eu disse que haviam que eram as três questões mais... três questões existenciais mais sim. importantes, que é como é que existe algo em vez de não existir nada, de onde é que surgiu a vida e como, estás a ver? De um universo que não tem vida, como é que passa a existir vida, e a emergência de consciência. Estás a ver? São as três coisas que é tipo como, porquê, quando, com que explicação, estás a ver? Mas esta questão toda da Bouncing Cosmology, a ideia de um universo que sempre existiu, resolve a questão do porquê que existe algo em vez de não existir nada. Porque é tipo, sempre existiu.
Sim. Lá está, eu continuo Problem solved! Move on! Vamos para casa! Tchau! Isso é mesmo só disfarçar o problema. O quê? Não é, meu! Não é! Eu sei. E eu já acreditava, eu já tinha pensado nisto várias vezes, que é tipo, a solução para todo este problema é tipo, o universo sempre existiu. O universo é infinito para trás, é infinito para frente. Isso é a resposta de Deus all over again, só que mais um bocadinho diferente. Não, claro, obviamente é uma completa conjetura e tipo... Sim, exato. Mas lá está, da mesma maneira que tu podes dizer, Deus criou tudo, Deus sempre existiu, então... Não, mas eu não acho que seja tão... Lá está, nós acho que a única discordamos diferença- nesta é cena. possível, Tipo, é eu não acho que possível. seja um leap of faith assim tão grande dizer que o universo sempre existiu, enquanto que eu acho que... Man, há físicos que... É sim. Há físicos que, em argumentos contra a existência de Deus, defendem a existência infinita do universo, estás a ver? Sim. E tu podes continuar a dizer, eles tipo, Mas podes continuar a achar que é... A única coisa é Sim. isso, a única coisa que tu podes fazer à associação é dizer simplesmente mais facilmente que então Deus é o universo. Sim. Sim, Para é outra complementar. concepção de Deus. Aqueles contra-argumentos normalmente estão a ser contra a ideia de, Da criação. de um Deus, É a exato, criação. que um Deus que Cria- criou o universo, Exatamente. que é uma entidade tipo personificada e isso tudo. Porque eu também posso... Sim. A natureza, Deus é a natureza. Tipo, tá bem. Sim, Fine. exatamente. Yeah, yeah. E eu também acho que também se pode mexer naquele conceito do infinito ser maior do que outro. Yeah. Eu acho que é possível haver aí um contra-argumento. Eu por acaso tenho outra concepção, não tem bem a ver com... Ela quer nos abraçar. Não tem bem a ver com o infinito ser maior do que outro, eu acho que tem mesmo a ver com estados de consciência diferentes. Mas isso é para... Isso... Ai, é bem! Meu Isso Deus! foi um assalto. Pois Yeah. é. Se bem que nós temos ali ainda o Penso Logo Existe que ficaste de explicar. Sim, mas vai literalmente disto que estavas a mencionar agora. Eu acho que, pronto, é quando a estudar este tipo de coisas, a única coisa que eu acrescento disto é que tu pelo menos consegues garantir que algo existe. Acho que do mesmo nível fundamental de que dizes penso logo existe, tu podes dizer que algo existe. A partir do momento em que tu dizes que algo existe, é uma afirmação correta por si só. Ou seja, eu poderia não existir, ou eu podia estar a ser tudo um sonho, ou whatever que seja. Fosse uma simulação, independentemente disso tudo, algo existe. Algo existe. Yeah. Acaba por ser uma afirmação, pronto, um bocado implícita, porque o penso... Exato. Tu precisas pensar para conseguir, se calhar, fazer uma introspeção disto, mas a partir do momento em que alguém experiencia qualquer coisa, tu podes só dizer que algo existe, mesmo que tu não existas, I guess. Não. Não existas... Não... Exato, eu percebo. Eu não sei, eu lembrei-me disso. Diz. Eu ia perguntar se vocês concordam com isso de que penso logo existe. Yeah. Eu acho que, tipo, imagina, I don't. Man, é o slogan do nosso podcast, um bocado, né? Tipo, penso logo existe. Mesmo que isto por algum motivo se vá verificar que é uma simulação, Um sonho, tudo aquilo, yeah. sim, tudo A aquilo questão que é eu, essa. exatamente tudo aquilo que eu senti e apreendi do universo e das experiências ao longo da vida faz-me crer que tudo aquilo que eu vivi, mesmo numa simulação, foi real dentro deste framework. Mesmo que a natureza da tua existência seja diferente, Seja simulada. exato, seja simulado, ou seja um sonho, ou seja tipo outra coisa qualquer, Sim, mesmo sim, que a sim, natureza da tua existência seja diferente, se tu pensas, tu existes. Sim. É literalmente, por isso é que eu disse, eu penso logo existe, no sentido em que mesmo que se tu questionares se tu pensas ou não, ou que és consciente de uma pessoa individual, tu a partir do momento em que experiencias qualquer coisa, tu consegues inferir que algo existe. Regardless de se penso logo existe é uma afirmação correta neste sentido, como o André estava a mencionar, a única coisa que não consegues dar de deny a partir do momento em que dizes isso é que algo existe. Mesmo que seja num estado de consciência. É isso. Sim, exato. Mesmo que seja, por exemplo, mesmo que seja a tua consciência no mundo digital. É isso. Sim, foi a primeira coisa que eu pensei. É mesmo. Pronto. Lá está, uma coisa é implícita com a outra, no fim de contas, mas ainda assim acaba por ser um. Eu achei interessante nesse sentido de adicionar. Sim, eu não disse nada. E agora eu vou lançar a pergunta. Que é:
a experiência no nosso mundo dito, enfim, natural, e experiências no mundo, por exemplo, no metaverso, no mundo digital, são reais. Mas não será uma mais genuína do que a outra? Fica a questão. É uma boa questão. O Miguel a ser dinâmico. Eu agora não sei o que fazer com esta informação, não é? Porque estou a duvidar da minha existência. Mas o que eu ia dizer é... Estás a desassociar. Se querem existir mais, pensem mais também. Olha, boa solução. Pois. Anyway, acho que já estamos aqui com um bom tempo, né? Já nem sei, já passou mais de uma hora, se calhar. Quando é que nós começamos isto? O que é que achaste? Gostaste? Sim, alguma pressão em algumas Fizeste uma amiga nova. partes, fiz uma amiga nova. Houve pressão física também. Sim, sim. Ela está à procura de contato físico. E ele da cortiça. Tá bom. Ela depois tipo, já ajustou as mais fácil. Sim. Mas estavas a dizer desculpa. Foi uma experiência... Ignorem. foi uma experiência tipo, muito gira, lá está. Eu sou muito mal com câmaras e coisas. Sim, mas às tantas esqueces, não é? Eu às vezes esqueço-me, outras vezes vocês estão a falar e eu tipo... Eu percebia-me disso e eu tipo... Mas quando tu estás a falar, desapercebes. É isso. Mas quando não sou eu, é horrível. Por acaso tens boa... Falas bem. Não é? Concordo. Gosto da maneira como falas e explicas as coisas, és claro e pronto, também podias, se quisesses, não estou a dizer para fazeres ou não, mas se quiseres ter um podcast, acho que serias bem sucedido. Não foi à toa que foi convidado ao nosso podcast. Esta malta é escolhida a dedo. Impressionante. Pronto, ok. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar. Não, a única coisa que eu tenho a dizer, pronto, é agradecer novamente ao Ricardo pela sua vinda. Acho que acrescentou imenso valor ao nosso podcast. Acho que foi uma conversa muito interessante. Foi muito interessante. 2 episódios bué da fixe, meu. Acho que foi 2 episódios em que nós tivemos um bocado back and forth entre nós. Por isso foi fixe, foi Isso diferente. era uma ótima coisa para vocês fazerem. Só vim Sim. suscitar. Pronto, lá está. Eu acho que nós concordamos na maior parte das coisas, então de certa maneira torna o episódio mais homogéneo, não é? Tem uma determinada direção. Por isso também haver estas pequenas discussões e trocas de argumentos é fixe. Pois é. Por isso gostei muito. Novamente, agradecer pelo espaço à Junta de Freguesia de Carnide, a sério. Vocês são incríveis. Novamente, nós vamos estar a partilhar as suas redes sociais e outras atividades que nós consideremos, digamos, mais importantes e interessantes nas descrições do vídeo, tanto no YouTube como no Spotify. E penso que da minha parte está tudo. Não sei se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. Não, eu queria só agradecer ao Ricardo. Foi super giro. Foi bom. Foi interessante. Ainda bem que gostaste. Ok. Bem, e pronto. Deixamos assim. E até à próxima. Tchau, tchau. Deus.